Estamos de volta com o TVC News e vamos falar sobre água. Tivemos um episódio de uma mancha que foi encontrada no final de semana lá no Rio Camboriú. Por um período, as duas cidades tiveram que ficar sem água justamente para que se soubesse o que era aquele resíduo que foi encontrado no Rio Camboriú. O diretor-presidente da EMASA está aqui conosco, Auri Pavone, para falar exatamente as medidas que foram tomadas, o que acontece daqui para frente. Afinal de contas, foi uma mancha e essa mancha foi um produto que poderia causar dano às pessoas. Boa tarde, Auri Pavone. Boa tarde a todos. Realmente, na sexta-feira, por volta das 14 horas, 2 horas da tarde, na estação de tratamento de água, os técnicos notaram um odor forte e uma coloração que se assemelhava a óleo. Prontamente, o protocolo assim pede, foi parado de captar e de tratar, até verificar o que seria. Nós, em princípio, achávamos que poderia ser algum acidente e que em pouco tempo passasse, afinal, o Rio Camboriú ele tem uma pequena extensão, mas o problema se estendeu. Quando eram 9 horas da noite, ainda tinha umas manchas de gordura e um óleo na água. Então, os técnicos da Engea também participaram e eles, como a Engea tem um contrato com uma empresa de Itajaí que presta serviço para as plataformas da Petrobras na contenção de vazamento, nós solicitamos e eles prontamente acionaram a empresa. Por volta das 11 horas da noite, eles estiveram na nossa captação, colocaram uma barreira para conter esse material e um filtro no nosso canal de entrada. E assim que esse material parou de entrar, por volta de meia-noite, nós começamos a lavar os filtros e os decantadores e por volta de 1h30 da manhã, tanto a captação como o tratamento foi restabelecido. Só fizemos isso depois que as duas equipes, tanto da EMASA como da Engea, certificaram que nós tínhamos segurança para voltar o tratamento de água para as duas cidades, tanto para Camboriú como para Balneário Camboriú. Certo, Auri Pavone. E agora vocês já fizeram aquelas medidas que precisavam ser tomadas para o restabelecimento do abastecimento. Mas há uma preocupação com relação a essa mancha. Tem uma investigação em curso? Até porque ela se manteve no sábado e no domingo. Ainda ontem, na contenção, tinha uma grande quantidade de material. A gente teve que ir com um caminhão, fizemos isso no sábado, fizemos no domingo e fizemos ontem, retiramos. Agora a barreira já foi retirada. Então agora cabe aos órgãos competentes, tanto a FUCAM como a Polícia Ambiental e o IMA, investigar de onde veio esse problema, até para que ele não se repita outras vezes. Volto a dizer, ele foi um problema com uma constância bastante grande, né? Diferente do que nós achávamos que podia ser algo pontual, durou aí mais de 24 horas, então isso nos preocupa e é lógico que a gente vai esperar e vamos auxiliar na medida do possível que seja identificado de onde surgiu para que não se repita outras vezes. Já que ocorreu uma vez, ele é passível que ocorra outras vezes também. Então, você falou agora em outras vezes, numa segunda vez, você agora prepara um plano se ocorrer uma segunda, tomara que não, né? Mas se acontecer, você já tem um plano para isso, de como que vai fazer, justamente para não haver o desabastecimento? Sim, nós conseguimos dar uma pronta resposta, mas nós já autorizamos a equipe da EMASA e já estamos atrás de adquirir essas barreiras para a EMASA. Nós vamos adquirir 2 para termos uma instalada constantemente próximo da nossa captação e vamos ter uma de reserva, ou seja, vamos nos prevenir e torcer para que a gente nunca precise usar. Mas se precisar, a gente já vai ter o material disponível e aí a resposta será mais imediata do que foi dessa vez. Certo. A água hoje, como está? A água do Rio Camboriú? Não, hoje está normal, a gente continua a monitorar tanto o rio como na entrada da nossa estação. Hoje está tudo normal, as pessoas podem consumir água, que estamos com a qualidade dentro da norma brasileira.
Muito bem, Auri Pavone. As pessoas então podem abrir suas torneiras com tranquilidade, que não tem nenhum problema, tal. E as pesquisas que normalmente vocês fazem, aquelas coletas de água, isso durante esse período vocês mantiveram essas coletas? Sim, nós até intensificamos para nós só liberamos a captação, o tratamento e a distribuição de água depois que as duas equipes, tanto da Imasa como a Engé, tiveram segurança que a água estava dentro dos padrões exigidos pela norma brasileira. Bom, o que a pessoa deve fazer quando acontecer uma situação como essa, que houve rapidamente uma mensagem por parte de vocês, da Imasa, dizendo para as pessoas economizarem água? A economia, numa circunstância como essa, acaba se tornando o maior aliado de quem pode ficar sem água? Exatamente, mas também mostra uma outra fragilidade, tanto de Camboriú como de Balneário Camboriú. As duas cidades precisam investir mais em reservação de água. Ou seja, não é possível que 2 horas de falta de abastecimento falte água nas duas cidades. Tanto Balneário Camboriú como Camboriú precisam ter mais água de reservação se der qualquer tipo de acidente, para que de imediato a população não fique sem água. Ou seja, para que a companhia também tenha um tempo para resolver e para sanar o problema. Nós aqui em Balneário Camboriú já sabíamos dessa falta. Nós hoje temos uma falta aí em torno de 15 milhões de litros. Hoje em Balneário Camboriú nós temos reservatório que, se faltar água 2 horas, ele seca. Então, só que como tinha muitos investimentos na Imasa, nós fomos pelas prioridades, mas já está no nosso escopo, no ano que vem, a gente investir também em reservação de água tratada, para que, se acaso ocorrer algum problema, a falta de água não seja tão imediata. Auri Pavone, obrigado pela sua presença aqui, trazendo esses esclarecimentos para a dona de casa, para aquele homem, aquela senhora, aquele cidadão que sempre acompanha aqui a TVC e precisa ficar por dentro exatamente dos fatos que vão acontecendo, e alguns deles acabam refletindo diretamente na vida das pessoas. Muito obrigado, e a rápida resposta ficou muito evidente nessa ação que aconteceu no final de semana. Eu é que agradeço, e a gente pede até desculpas para a população. Afinal, foi um fim de semana, Dia dos Pais, mas a gente, a pedido da prefeita Juliana, que também, assim que nós a comunicamos, ela se fez presente, colocou à disposição toda a equipe da prefeitura. Enfim, eu acho que a gente conseguiu, de uma maneira rápida, dar uma pronta resposta, e o mais importante, blindamos e pela segurança. Afinal, a água é muito suscetível e a gente não pode brigar com a vida das pessoas. Então, assim que nós tivermos segurança total, a gente restabeleceu o abastecimento. E foi num passo curto de tempo, com certeza. Muito obrigado, Auri Pavone, pela sua presença aqui. Sempre que for necessário, a gente já sabe, né? É só ligar que a gente te chama aqui para falar com as pessoas, falar com quem está em casa. Muito obrigado, uma boa tarde a todos da Imasa. E eu me coloco sempre à disposição de você e de toda a comunidade para qualquer esclarecimento. Tá certo, obrigado. E o PROCON de Balneário Camboriú divulgou uma pesquisa onde traz os preços que estão sendo praticados por postos de gasolina. O PROCON de Balneário Camboriú realizou uma pesquisa de preços de combustíveis. O levantamento revelou que o consumidor pode encontrar diferenças expressivas nos valores cobrados, a depender do estabelecimento. Nossa pesquisa de preços de combustíveis, ela veio por iniciativa do PROCON Santa Catarina. A gente sempre trabalha junto com o nosso órgão estadual para poder melhor atender o consumidor. E a pesquisa realizada aqui em Balneário teve como destaque o álcool, o diesel S10 e também as gasolinas comum e aditivada. Os campeões foram o álcool e o diesel S10. Eles tiveram alterações de variações de preço na casa dos 30%, enquanto as gasolinas ficaram na variação de 10%. Isso do menor preço para o maior preço. Segundo a pesquisa, o valor mais baixo encontrado para o etanol foi de R$ 4,29, enquanto o mais alto atingiu R$ 5,79. Os preços para o diesel S10 variou de R$ 5,79 a R$ 7,49. Nos casos das gasolinas, as diferenças foram um pouco menores. A gasolina comum apresentou preços entre R$ 6,19 e R$ 6,79. E a gasolina aditivada apresentou um preço de R$ 6,29 no posto mais barato e de R$ 6,99 no posto mais caro. O diesel S500 foi o combustível com a menor variação de preço entre os listados, sendo encontrado em apenas 4 estabelecimentos,
e foi de R$ 5,89 até R$ 6,09. A pesquisa foi realizada em 29 postos de combustíveis de Balneário Camboriú. E de acordo com as variações dos preços, o PROCON orienta que o consumidor pesquise antes de abastecer para economizar e também contribuir com o consumo consciente. Olha, a nossa função como veículo de comunicação é divulgar quem cobra menos, quem vende por menos, por valores menores. Importante a pesquisa do PROCON, que traz realmente quem está vendendo pelo menor preço, principalmente a gasolina, que a gente precisa usar todos os dias. Aqui na tela da TVC, com as informações de Camboriú, a repórter Icla Araújo já está por aqui. Icla Araújo, boa tarde. Tem uma obra que vai impactar Camboriú. Boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos que nos acompanham em casa. É isso mesmo, essa obra aqui na Ponte Cardoazzi, que é a nova entrada de Camboriú, vai passar por reforma, essa toda a entrada, e o Daniel Zeck, que é o diretor da Demutran, vai trazer mais informações para a gente sobre essa obra que vai iniciar amanhã aqui no município. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos ligados no TVC News. Essa obra que é muito importante para finalizar todo o projeto que foi iniciado quando foi feito as alterações de trânsito. Então, a partir de amanhã, a gente pede atenção redobrada dos condutores que forem acessar o município aqui pela entrada da Cardoazzi, porque amanhã inicia-se o trabalho de fresagem para na quinta-feira a gente concluirmos a pavimentação asfáltica nesta obra que vai contemplar uma terceira faixa agora no acesso principal, para nós resolvermos o problema do gargalo de quem vem do Rio do Meio e quer acessar o centro de Camboriú. Atenção redobrada, porque essa obra ela vai ser iniciada amanhã, finalizada em 2 dias, é o que nós temos previstos, para melhorar em 100% e concluir o projeto da alteração de trânsito. Daniel, durante esses 2 dias, vai ter faixa fechada? Como vai funcionar esse fluxo? Bom, isso é muito importante. O nosso secretário de Planejamento, Alexandre Metz, que inclusive é o seu convidado, vai estar aí em breve com você, tem como prioridade e sabe, né, por aqui ser o acesso principal da cidade, a importância que é mantermos aberto, mesmo que em obras. Então, nós vamos ter meia pista enquanto vai ser feito a obra, então a gente pede essa atenção redobrada e também, caso for possível, que o condutor se programe e utilize uma rota alternativa, ou pela Avenida Santo Amaro, ou até mesmo pela Nova Esperança, um trecho um pouco mais longo, ele assim o faz. Mas que, se ele necessitar entrar pela Ricardo Assi, estará aberto em meia pista para fazer esse acesso ao centro de Camboriú. Saul, alguma pergunta? Não, apenas agradecer ao Daniel Razek, a toda a equipe da Demutran, por anunciar antes isso, né? É importante as pessoas se programarem e saberem exatamente o impacto que vai ter. Claro, dá aquele incômodo, mas depois a gente já sabe que o resultado vai ser bastante positivo. Muito obrigado, Icla Araújo, obrigado ao Daniel. Muito obrigado, Saul. Uma boa tarde para você. Obrigado, Daniel. Obrigado, Saul. Estamos sempre à disposição. Volto com você, Saul. Tá certo, muito obrigado. E, depois do intervalo, Camboriú implanta o programa digital de georreferenciamento, uma verdadeira revolução, já, aqui no TVC News.